Olá, gente! Mais uma vez com o nosso canal do Versosa no podcast Versosa Podcast. Você sabe que pode assistir o Versosa Podcast no canal do Versosa ou então no Versosa Podcast no Spotify. Você tem YouTube e tem o Spotify para poder assistir o que é que a gente bate papo aqui. E como eu sempre digo, é sempre um tema legal porque pode assistir você e toda a sua família, porque são temas leves, livres e para toda a família de verdade. E hoje eu estou feliz que eu estou recebendo, como eu sempre recebo, pessoas que eu gosto. Aqui eu tenho essa regalia de como o podcast é idealizado por mim, eu escolho quem vem, né? E eu estou trazendo um cara que a gente tem muita história, mas a gente já combinou aqui que a gente não vai falar tudo, não podemos falar tudo, esquece. Mas do que diz respeito ao meio profissional de educação física, ele tem muito a contar. A gente entrou junto na faculdade e o cara seguiu aí, hoje é uma pessoa de sucesso na área, promovendo trabalho para as pessoas, promovendo saúde, porque ele é proprietário de academia, e vai falar um pouco do cenário, da história de como ele entrou, porque antes dele estar na educação física como proprietário de academia, o cara já trabalhou futebol, o cara já trabalhou com MMA, enfim, tem muita coisa, vocês vão gostar. Estou contando aqui com a presença do meu amigo de longa data, Arthur Santiago. Velhinho, Ricardo. Bom lhe receber aqui, bom lhe receber. Irmão, pode demais, filtrar se você cara. quiser as coisas que a gente pode falar aqui. Bom demais, também é uma honra, cara, estar aqui e relembrar, porque eu acho que é um momento para isso também, né? Para a gente contemplar, relembrar os bons momentos que nós vivemos aí, que inclusive a educação física nos proporcionou e nos proporciona até hoje. Vamos conversar. Vamos lá. Gente, não é brincadeira, não. A gente vive muita coisa, então, assim, tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa divertida. E eu tenho realmente sempre dito isso aqui, a alegria de trazer pessoas que eu gosto. São pessoas que têm uma história que eu sei que são relevantes, que podem agregar de alguma forma a vocês que estão assistindo, mas que eu acabo me beneficiando por matar saudade, porque a vida nos empurra para um lado, outro para o outro, para a gente seguir. Mas, enfim, então a gente vai aproveitar isso. Eu vou matar minha saudade aqui e a gente vai contemplar vocês com boas histórias. Vamos lá, Arthur. Se apresenta para o pessoal, porque essa foi a minha apresentação, né? Vai ver, você se apresentaria de forma diferente, né? Sou o Arthur Santiago, pai do João, da Ana Sofia, né? Assim, um cara desportista desde que me vejo como gente, me reconheço como pessoa no mundo do esporte, no mundo da educação física. Muito feliz hoje em poder proporcionar não só à sociedade alagoana, mas também aos colegas e profissionais da educação física oportunidade, trabalho, e junto com essa galera levar saúde, né? Levar alegria, levar felicidade, que eu acho que é a função que nós temos como proprietários também de academia, né? Para que a gente possa fazer isso com excelência, com grandeza e com alegria. Beleza. Então, pegando a história profissional, primeiro vamos relembrar. A gente estudou na UFAL, nós entramos na primeira turma noturna de educação física da UFAL. Sofrimento. Exato, com certeza. Não, a gente era... Nós éramos a experiência. A gente fez vestibular, na época era vestibular, em 98. Fomos aprovados e a nossa turma começou em abril de 99. E aí a gente começou a seguir nossos caminhos. E na faculdade de educação física, cada um vai escolhendo o seu ramo. E naquela oportunidade, Arthur já estava envolvido no momento, porque ele já passou por muita coisa. Vamos começar por lá. Com futebol. Aí conta a tua história no futebol, como é que você entrou e como foi as suas experiências. Eu entro no futebol no ano seguinte, acho que em 2000, já entro no CRB, aparece uma oportunidade de estagiar no CRB. Né? Eu era auxiliar do preparador físico do CRB. E isso foi a maior escola que eu tive na vida. Né? Eu não falo não só como educação física, como ciência, como esporte, mas para a minha vida. Assim, eu acho que o futebol foi quem me deu um alicerce. Eu me vejo adulto mesmo, assim, um homem, me formando homem dentro do futebol. E o aprendizado para mim foi muito grande e tão grande que muitas coisas que eu vivi no futebol, elas são colocadas, implementadas e ajustadas para a minha vida profissional na academia hoje. E a galera encheu o saco, porque ouvem histórias, e toda vez que eu vou falar alguma coisa ou começar uma reunião, porque na época lá, ou no CRB ou no CSA, que eu também tive o privilégio de trabalhar no CSA, ser campeão dos dois clubes, eu levo isso. Então, assim, o CRB, eu fiquei, são 3 passagens que eu tenho pelo CRB, né? Inicio como estagiário, depois assumo a preparação física e fico por 7 anos
contínuos, depois tem uma saída, e essa saída é determinante para a abertura do meu negócio, uma história até interessante. Mas depois dessa saída eu tenho mais 2 passagens no clube, tenho 2 idas ao CSA, uma delas com o título de 2008, que para mim também foi muito importante, e até ajuda também no processo da abertura da academia. Então, o futebol realmente foi muito relevante, muito importante na minha vida, né? E assim, ser hoje proprietário da academia vem de uma desilusão com o futebol. Quantos títulos no futebol? 2 títulos profissionais. CRB e um CSA. Um CRB e um CSA. Eram momentos difíceis. O futebol alagoano passava por um momento muito difícil na época. Assim, nós estávamos num ponto de corte da transição de um futebol muito amador, né, para uma profissionalização real dos departamentos. Então, foi gratificante fazer parte dessa transição, mas também foi muito complicado, né? Fazer as pessoas entenderem uma nova forma de fazer preparação física, uma nova forma de receber o nutricionista dentro do clube, né? O próprio atleta saindo como a gente falou, da boleiragem para o profissional do esporte mesmo, para o atleta, não o jogador, o atleta de futebol. Então, aquela época era essa transição, e não sou eu, como alguns colegas daqui, Rodrigo Albuquerque, Vitor Albuquerque, nós temos a mesma... O Wilson ainda chegou. O Wilson, no Corinthians Alagoano. O Wilson Ramastron, vulgo Helmans, que era mais fácil falar Helmans. Então, nós fomos muito importantes nessa transição. Então, assim, foram alguns anos, acredito até que poucos títulos por período, mas uma dedicação e uma evolução para o futebol alagoano muito grande. Então, eu realmente fico feliz de ter feito parte dessa geração. Antes de eu sair do futebol, que ele viveu o futebol, ele foi para uma outra área, eu quero falar de um episódio que ele aqui, eu pensei que ele ia tocar no assunto, ele não tocou, mas eu lembro. Eu ficava na torcida junto com os amigos, a gente assistia os jogos e tal, logo prestigiando o Arthur. E aí, uma vez, por alguma razão, não lembro, o Assis, massagista, não foi. E aí o Arthur teve que fazer, às vezes, de massagista também. E aí eu lembro de uma cena... O Assis foi expulso, pô. Foi expulso, né? Aí um cara se machucou do outro lado do campo, mas na parte mais de extrema em relação ao ponto que ele estava. E o que ele fez? Teve que ir lá pegar o cara. Aí já deu aquele pique numa distância com a bolsinha do Assis lá. Só que quando chegou lá, aí o cara precisava da massagem. Aí onde foi que o cara se machucou? Bicho, nesse lugar o que eu posso fazer pra você é jogar água gelada. Cara, a menina disse, eu quero ver agora. Uma aguinha gelada, levanta e vai. Eu quero ver se ele vai massagear agora, rapaz. Durante meses eu tenho falando com essa história do cara, sendo que ele não vai contar essa história nem a pau, mas eu vou revelar. Uma aguinha gelada, irmão, levanta, vai e assiste, pelo amor de Deus, cara. Volta, não faça uma merda dessa. Não seja expulso mais não, faça isso comigo mais não. Mas pra você ver que coisa curiosa assim, né? Coisa de futebol. Assim, o cara tem que fazer, às vezes, até de massagista. Você já foi auxiliar técnico ou técnico em alguma partida? Eu acho que foi. Não foi? Eu lembro desses detalhes assim, pra você ver como era o negócio. Era pra sobreviver, né? Não, eu fui técnico em 3 jogos. Isso aí eu bato no peito. Eu tenho 2 vitórias e uma derrota. Saí positivo, né? Saí positivo. Eu tenho 66% de aproveitamento. Então, tá bom demais. Tô bem. E no Brasileirão aí eu tava ali brigando pra vaga de Libertadores, quer dizer. Então, ainda teve isso. É pra você ver como era difícil fazer futebol, cara. Uma das vezes eu fui treinador contra o Joinville, lá em Santa Catarina, né? Aí foi a minha derrota. Lá em Santa Catarina, pro Joinville, no Campeonato Brasileiro. O treinador cai, não tem um auxiliar técnico. Aí até a nova contratação veio, quem vai? Arthur, tu vai? Eu sou funcionário do clube, tenho que cumprir a função em prol do clube. Mas pra você ver como era difícil, cara. Hoje isso é inadmissível. Não é isso. Você não consegue imaginar o futebol moderno de hoje, inclusive aqui em Alagoas. O Marlon Araújo, que eu já entrevistei aqui também no podcast, grande abraço pro Marlon, cara que eu gosto demais. Gosto muito também. Né? Uma figura Marlon, assim, eu digo ao Marlon... Conhecedor demais. Reitero, para mim ele tá no top 10 de comentaristas de futebol no Brasil. Acho um cara de uma coerência absurda. Abraço para o Marlon e mais uma vez obrigado por ter participado aqui com a gente. O Marlon foi, acho que contra o São Paulo, treinador do CSA. Ele conta no episódio, ele desenrola isso assim, mas aí eu lembro agora que ele foi treinador contra o São Paulo, veja como é. E ele era diretor do CSA, ele não era nem da comissão técnica, né? Depois, o Marlon se qualifica para isso, né? Me parece ele tinha qualificação, mas ele exercia
Eu acho que era assim, ele exercia a direção. E aí, mas aconteceu algo similar ao que aconteceu com você, aí ele foi lá, o cara que tinha qualificação e foi. Mas não era para acontecer isso. Você não consegue imaginar hoje no futebol de hoje, no nível de profissionalização, na quantidade de dinheiro envolvida, no nível de profissionalismo que tem os clubes hoje, você precisar tapar um buraco com um cara que não seja especialista da função dentro de uma competição. Isso não existe. Né? Então você vê como era difícil na época. E por isso eu me orgulho ainda mais de ter feito parte dessa transição, né? Dessa profissionalização do futebol, né? Realmente real, para que coisas desse tipo não acontecesse mais. Não, hoje em dia a gente não percebe isso não. E daí Arthur saiu e foi para o ramo das academias. Mas no ramo das academias ele ainda entrou numa outra seara do esporte com bastante êxito. Então, eu vou deixar ele contar, porque aí vai ter, inevitavelmente, que já falar das academias, né? Porque eu acho que o outro foi dentro do período das academias, né? Exatamente. Então, fala aí, você saiu do esporte, do futebol e foi para a academia, ou a desilusão levou à academia, né? Exatamente. O que foi a desilusão? Eu me lembro assim, rapaz, a gente tá falando de história de quase 20 anos, o bicho, nós estamos ficando velho mesmo. Mas só fica velho quem tem saúde, ainda bem. Ricardo, agora, no dia 8 de agosto, a academia completa 17 anos, pô. 17 anos, é muito chão já, é muito caminhada. A gente entrou em 99, dia 5 de abril, mano. Eu lembro como hoje. Tempo. Aí o que acontece? Em 2007, eu, modéstia à parte, né, na época assim, e até porque foi um dos motivos, eu era o profissional mais caro da casa, diante das funções que fazia e da responsabilidade que tinha. O CRB faz uma parceria com o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, eu lembro naquela época, uma turma boa pra cá, Marcos Rocha. Eu lembro. Veio, Serginho, uma galera boa veio pra cá. Só que daí vem também, porque a gente sabe como é que funciona o time grande, né? Time grande do Atlético Mineiro, esses caras têm um plantel, o treinador chega lá e define trabalhar com 30. Mas o plantel tem 60, 70 profissionalizados que precisam jogar. Aí eles então o clube pega e distribui outros clubes. E aí o CRB faz essa parceria com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro se define em mandar uma carrada, uma leva de jogadores, bons jogadores inclusive para cá, para jogar a Série B, para pegar a cancha, o pessoal mais novo. Mas diz assim, não, mas manda a minha comissão técnica junto. Porque é importante, porque era uma garantia de que esses caras jogariam. E vem não só preparador, como treinador de goleiros, e manda essa turma para cá. Quando eles chegam, o clube essa galera vem paga pelo Atlético Mineiro. Então o presidente da época, assim, me chama e diz, e era o direito dele, eu era empregado do clube. Ele me chama e diz, Arthur, o seguinte, tá vindo o pessoal e o seu trabalho não será mais necessário. E aí foi quando ele disse a mim, não, você é caro para a função, para eu ter 2, eu já tenho um certo know-how, aí a gente vai dispensar você. Qual é a tua frustração, Arthur? É o cara chegar para mim depois de 7 anos de clube e dizer assim, agora fala o seguinte, tu bota na justiça e entra na fila, que eu não vou te pagar. E não foi comigo só. Era uma prática. Você vê como era difícil o futebol na época. Um dia que vocês quiserem saber quem foi o presidente que disse, tu bota lá no Google quem é o presidente de 2007, vocês vão saber. Tá lá, eu não digo não, mas lá tá muito fácil de saber. Por que eu falo isso, assim, até com a tristeza? Porque isso gerou um dano muito grande ao próprio clube. Porque eu tinha um valor a receber, eu tinha 7 anos de casa, tem uma importância que foi feita pelo próprio contador do clube, na época, o seu Serafim. Eu recebi na justiça 6 vezes mais. Quer dizer, olha o que o cara faz com o clube. Foram 8 meses tentando negociar e ia dizer assim, bicho, pega o meu valor e divide 10 vezes, aí vai ficar algo perto do salário que eu recebia e fica legal para todo mundo. Aí veio a frase, aqui na justiça e entra na fila. Não era ele que pagava a responsabilidade, né? Exatamente. Eles não eram responsáveis, né? Aí... Não, é assim que o cara entra, às vezes, no clube de futebol com esse tipo de pensamento e prejudica o clube que ele diz ser torcedor e gestor daquilo ali, né? E hoje eu tenho que agradecer esse cara. Porque naquele momento, quando eu saí de lá, eu disse assim, a partir de hoje, eu não serei empregado de ninguém mais. Foi esse sentimento que me moveu a ter... essas coisas. Eu disse, não, eu vou abrir um negócio para mim. É quando começa o projeto da academia. Aí a gente tá falando que antes de começar sobre Jonas, um amigo nosso, e um dos caras que eu tenho muito respeito e admiração nesse segmento nosso também, como pessoa e como proprietário, como professor de educação física. Jonas tinha a academia Aquative, ainda tem até hoje, né? Mas a Aquative era aquela primeira Aquative ali da Deputado Zé Lages, ali pertinho. E eu malhava lá e um amigo nosso, André Viana, sim, na época me chama, disse, Arthur, vamos... Falou comigo esses dias recentemente. Falou.
Espero que esteja bem, gosto dele. Aí, ele disse, Arthur, pô, tu não tem vontade de abrir uma academia? Vamos abrir e tal, não sei o quê. Na época eu tava meio, assim, deixa eu descansar um pouquinho. Porque futebol só como domingo é domingo, né? Deixa eu descansar um pouquinho, a gente toca esse projeto pra frente. E aí começa, tanto é que o nome A2 é de André e Arthur. André e Arthur, entendeu? E a gente começa o projeto, assim, da pior forma possível, sem saber de nada, meu irmão. E aí tá um grande problema da maioria das pessoas que querem empreender, é não se preparar. E a gente não sabia de nada. E começa com a cara e a coragem a montar um projeto para abrir. E esse projeto passa para o outro ano, né? Para 2008. Em 2008, o dinheiro do projeto já não dá, né? Vai acabando no caminho, vem obra, não sei o que e tal. Aí vem um convite para voltar para o futebol. Aí vem do rival, aí vem o CSA. O CSA há 13 anos você ganha um título. Aí eu vou para lá, começa um projeto junto com o Zé do Carmo treinador. E graças a Deus... Zé do Carmo em Santa Cruz. Aí Santa Cruz. Aí a gente monta um projeto legal, pega o projeto em andamento, né? Na queda de um treinador, pega o projeto em andamento. E nós somos campeões alagoanos. Aí pega o dinheiro do título, dê um bicho, o bicho é bom, entrou um dinheiro, pega, obra pra academia, bota dinheiro. Eu peguei meu bicho, comprei de tijolo. Você vê como era um negócio, a gente sem organização financeira e tal. Então, o projeto A2 inicia assim, com Arthur e André, na minha saída do CRB, né? 2 caras extremamente desorganizados na época, desorganizados em todos os aspectos, né? Inexperientes, economicamente não tinham a viabilidade, não tinham projetado aquilo tudo, eu tinha um bom dinheiro, mas um dinheiro que dava para mim, eu no futebol. Precisa de um sócio investidor. Aí vem Marlos. Marlos era namorado da arquiteta nossa. Aí já não são... É A2, mas já não é Arthur e André. É Arthur, André e Marlos. Que hoje é a esposa dele, né? Que é a esposa do Marlos. Uhum. E assim começa a academia. Aí a gente inaugura em 8 de agosto de 2008. Com 4 cheques pré-datados para fazer o buffet. Meu irmão, aí quando você vem falar para mim de capital de giro, aí eu disse, na época, o cara... Irmão, que capital de giro? Porque, quer dizer, aí daí você já imagina o nível de despreparo e sofrimento que é a trajetória, né? Para poder chegar ao que é hoje, assim, até digo a galera, tem muita vontade, muito trabalho, muita relação, muita dedicação, muito reconhecimento de que não sabia, que precisava estudar e que precisava se preparar, mas tem muita obra divina também, porque isso não chega, se não for o homem botando a mão também. Aí, lá dentro, vocês formaram a A2, que era ali na Rotary. Sim. Né? E, em seguida, eu lembro que vocês criaram um centro de treinamento do lado, onde é a empresa do Erickson, né? Não era isso. Não, era ali onde é a diagnose por ali. Isso, né? Depois é que foi para o outro prédio. Aí isso aí tem uma certa caminhada, né? Nessa caminhada o André sai dessa sociedade, né? O nome A2 permanece, porém sou eu e Marlos só. Certo. E essa carência que eu tinha de ter saído do esporte, na verdade, assim, é uma história meio confusa porque eu vou e volto pro futebol, né? Ficava liso, vinha um convite, precisa de dinheiro, aí volta, era aquele negócio até o ponto que eu tive uma proposta para sair do país e eu nego a proposta porque eu tinha A2. Então, era futebol, certo? Era futebol. Sim, sim. Então, naquele momento, quando eu nego a proposta, eu chego em casa e digo assim, não faz mais sentido. Se eu tenho um negócio bom agora e não vou para cuidar da academia, não faz sentido eu continuar no futebol em projetos inferiores se eu definir agora que eu vou me dedicar. Então, a partir de agora eu vivo o meu negócio exclusivamente. Doou o que doer, o que vier, ou eu me dedico a ela agora. Se eu estou abrindo mão de um negócio grande, não dá para eu ficar pingando em projetos menores só para cobrir o buraco do bolso e não agora vai ter que torná-las autossustentáveis. Agora é ela ou é ela. E foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Foi ter mergulhado de vez no meu negócio. Mas eu fiquei carente, Ricardo. Fiquei carente de adrenalina, fiquei carente do esporte, fiquei carente da competição. Né? E aí vem um amigo uma vez e diz assim, eu tô com um cara, João Prudêncio, que é lutador de MMA. Sim, eu lembro do nome dele. Não cheguei a conhecer ele não, mas... Pronto. E João precisa de estrutura, não tem nada. É um cara que luta assim meio com a cara e a coragem, precisa
de alguém para fazer a preparação física de uma academia, de um negócio e tal. Ela disse, não, traz para cá que a gente vai ajudar. Aí João treinava num tatame abandonado na antiga Jaque Lafonte. Lembra da Jaque Lafonte? Claro, a Jaque Lafonte é uma lenda. A Jaque Lafonte abandonada lá. O Rodrigo dava... Rodrigo Pinheiro. O Rodrigo Pinheiro dava a chave para João abria um tatame e a gente treina lá. Eu, mais uns 3 ou 4, e dizia assim, rapaz, sim, João, beleza, parte física e tal, assim, é a porrada. Os sparrings e os caras, como é que... Não tem. Vixe, é a gente. Aí começa... É a gente. Aí daí eu entro... Hoje eu sou uma faixa preta de jiu-jitsu, mas aí eu começo faixa branca com o João. A gente começa para ajudar João Prudêncio. E um dia a gente diz, rapaz, isso aqui vira negócio, cara. Porque todo mundo gosta desse negócio. Todo mundo gosta de... O João era uma linha profissional, né? E daí João começa a ganhar. Começa a ir para os eventos e a ganhar e criar nome, mercado e oportunidades aparecendo para João. A equipe de suporte vai se criando. Aí eu trago muito da cultura organizacional do futebol para um MMA que não existia. O que eu quero dizer? Os setores existiam agora. Agora tinha um preparador físico, agora tinha um treinador de jiu-jitsu, agora tinha um treinador de Muay Thai, tinha o cara do boxe, tinha um fisioterapeuta, tinha um nutricionista. E eu comecei a organizar e aí começou a pintar mais um outro e tal. E aí os resultados começaram a vir, porque esse trabalho dá surto e efeito. Sim. Agora, rapaz, quem são esses caras? O que eles estão fazendo? Aí um dia a gente, com Marlos, olha, isso aqui também vira um negócio, cara. Porque isso aqui é profissional. Mas tinha um monte de gente consumindo o produto na época do Canal Combate bombava. Aí os bares e restaurantes lotados, com a galera assistindo Anderson Silva, Minotauro, Lioto, aquela galera mais... Meio que os precursores do MMA nacional, né? Canal Combate, aí a gente monta a 2 Fight. Aí a gente vê uma viabilidade, tinha a 2 Academia, e aí onde você falou tinha a 2 Fight. Né? E aí vira um outro negócio. Que a princípio dá certo demais. Porque assim, casa cheia, a gente fazia evento lotado, os eventos da gente. E é uma galera madura treinando. E a gente monta um projeto lindo, cara. Assim, o projeto de abertura foi muito bonito, foi muito bem feito. Porque a gente começa, aí já com um pouquinho mais de conhecimento, né? De negócio. A gente monta um projeto para mostrar às pessoas que aquilo não era só para quem quer lutar. Que aquilo era esporte e podia ser para todo mundo. Aí a gente tinha um marketing bem legal, que mostrava uma amiga nossa treinando boxe, uma pessoa comum, né? Um amigo nosso, o Zitão, um abraço pro Zitão, que estava comigo no sábado lá. E aí foi um dos que começou com a gente no jiu-jitsu, e hoje é juiz federal, e Zitão treinava boxe com a gente, quer dizer, era para todos, e a gente mostrou que a arte marcial, você ser um praticante de arte marcial é uma coisa, um atleta de arte marcial é completamente diferente. E isso vira um outro negócio. Então já era a 2 Academia e a 2 Fight. E aí, com a 2 Fight, você entrou nesse negócio, você viajou o mundo com equipes aí. Exatamente. Aí o projeto cresce, né? Poucas pessoas sabem, mas Maceió tinha um evento que era o Coliseu, acho que foram 12 edições. Eu lembro do evento. E o Coliseu foi eleito por 2 anos seguidos, Prêmio Oswaldo Paquetá, o maior e melhor evento de MMA do Brasil. Era aqui em Maceió. Né? Tem relatos, eu me lembro bem não consigo me lembrar o nome dele agora, do árbitro, Flávio Almendra. Flávio Almendra era ele, aquele árbitro do coração do UFC, não sei se você lembra, o cara aqui, Maria Mazaki, fazia assim, antes de começar a luta do UFC. Eles disseram que foi o primeiro lugar, que ele não conseguia ouvir a própria voz durante um combate. É o recorde de um evento nacional, de público nacional, aqui no ginásio do SESI, 9.000 pessoas. Pô. O negócio estava animado aqui. O negócio estava animado. Quer dizer, o UFC passa desse número, claro, mas um evento nacional nunca botou uma quantidade de pessoas desse tipo. Ele dizia assim, rapaz, eu dava o comando pro atleta, eu não ouvia a minha voz. Aí o negócio cresceu muito. E nisso a gente começa com esse projeto organizado, né? E aí, dentro da minha equipe, na 2 Fight, nós tínhamos 3 número 1 do Brasil. Ranqueados, que era Bárbara Cioli, Karl Max Mazzoni, campeão do Coliseu, que até hoje ele tentou de cinturão, ninguém nunca tomou o cinturão do Karl Max. Ele parou de lutar e ficou com o cinturão. Tá? E Jefferson Pitbull. Karl Max, Bárbara 57 quilos, Karl Max peso palha 52, não foi pro UFC, porque o UFC não abriu a categoria, ameaçou abrir a categoria, ele era o primeiro que iria, não foi.
e Jefferson. Esses 3 atletas nossos, existiam outros que a equipe nossa tem 14 atletas profissionais. Nós, com esses 3 aí, nós andamos o mundo, cara. Japão, Estados Unidos e Alagoas pouco sabia, pouco até valorizava, né? Porque também se não sabia, não tem como valorizar, não tinha né? como saber, Não era, a internet ainda não bombava, as redes sociais como hoje, né? Exatamente, não era como era hoje, eu acho que era o começo disso aí também. Mas foi um trabalho muito bonito, muito legal, e pena que o MMA nacionalmente tenha caído. E aí, e paralelo a isso, vem o crescimento da academia. A academia chegou no momento em que ela expande e cresce mesmo em número de alunos, o negócio começa a dar certo, e eu também precisava escolher aqui, me dedicar um pouco mais, até porque o MMA me tirava muito do Brasil, né? Fazia eu estar muito fora de casa, fazia eu estar muito, principalmente nos Estados Unidos. Nós tínhamos uma parceria com a Alpha May na época, que era os campeões mundiais, Code No Love, o Raya Faber, T.J. Dillashaw, esses caras eram campeões mundiais de UFC pequenininhos. A gente tinha uma parceria com eles, os meus atletas iam treinar lá, muitas vezes eu tinha que ir para os eventos lá e ficar com eles. Aí a minha ausência aqui atrapalhava um pouco. Trabalhava em sociedade com o Marlos, e Marlos foi um cara importantíssimo na minha vida, né? E dentro desses projetos, inclusive, porque quando eu ia para os eventos, ele que segurava a peteca aqui. Mas chegou uma hora que a gente teve que optar. Só a gente se dedica exclusivamente à academia, né? Para aproveitar entrar na crista dessa onda do crescimento. E pelo outro lado, o MMA vinha dando uma baixada. Então, ficou meio um pouquinho de lado. E de lado não dá certo, né? Ou você está dentro ou você está fora. Na época, eu pego os meus atletas e destino eles a outras equipes para que eles pudessem seguir a vida deles. E mergulho de vez na academia para se tornar o que é hoje. E aí, para a gente entrar agora no universo de academia, que aí eu posso conversar mais com você sobre isso, porque eu também sou da área, então consigo entender. Deixa eu logo falar dos nossos apoiadores, nossos parceiros, né? A gente tem a distribuidora e papelaria Amarelinha. Amarelinha, que lá você não vai encontrar só, por ser papelaria, material de papelaria, não. Você encontra presentes, personalizados e muito mais. E ela tem o melhor preço, eu posso garantir, porque o fato dela ser distribuidora faz com que ela tenha esse poder. Então, assim, a qualidade é lá em cima, o preço é lá embaixo. Muito obrigado ao pessoal da Amarelinha, que sempre nos ajudou, trazendo alguns mimos, e é realmente... Sou suspeito em falar, mas eu posso garantir, eu sempre digo às pessoas, vão à Amarelinha, vocês têm 3 endereços, tem na parte de baixo da cidade, na Ponta Verde, tem aqui na região mais, digamos, central da cidade, na Via Expressa, na Galeria São Nicolas, e tem na parte alta ali, perto da Bomba do Gonzaga também. São 3 endereços, não tem como você não achar Amarelinha, papelaria e distribuidora. E o nosso outro parceiro, que é o mais novo parceiro, um novo projeto, que é a plataforma Emprego Fitness, que é a única plataforma voltada para vagas de emprego e também para se colocar currículos lá, em busca dessas vagas, em nicho nacional, ou melhor, a nível nacional, nichada só para a educação física. Vocês devem conhecer algumas plataformas, mas elas devem ter outros nichos. Ela também trabalha com pessoal fitness, mas trabalha com pessoal de construção, trabalha com pessoal de farmácia, não. A Emprego Fitness ela é exclusivamente para o nicho da educação física. Se você precisa de um profissional, de um estagiário, sendo empresário, você entra na plataforma. Se você é um estagiário ou um profissional que quer estar trabalhando no nicho fitness, entra na plataforma. E lá provavelmente vai acontecer um match. A gente diz assim, quem procura acha, empregofitness.com.br. Vamos continuar. Bom, aí você vai para a academia. Como é que tu vê hoje o mercado em Alagoas de academias? Porque hoje você tem 2 academias. Sim. E o mercado hoje ele tem low cost, tem academias de bairro, tem academias premium. Como é que tu enxerga para sobrevivência do profissional e também do proprietário nesse meio? Porque a gente tem a cultura de reclamar do mercado no Brasil, mas é interessante que a academia, apesar das reclamações, surge uma em todo lugar, todo dia. A academia hoje eu comparo com farmácia, mas em todo lugar tem uma. Como é o teu contexto? Como é que você vê esse mercado? Vamos lá. Primeiro que a academia, é como você falou, a academia hoje abre em todo lugar, né? A gente tem, hoje eu acho que registradas quase 32 mil academias no país, né? Ela triplicou a quantidade de academias no país nos últimos 10 anos. Então, assim, e é academia de todo tipo, de todo gosto. Então, eu acho que para você se manter nesse negócio, né? Hoje nós somos 2 unidades, né? Junto com a minha irmã hoje, a gente volta a ser a 2, né? Agora, porque Arthur e Ana Maria, né? Agora, voltou, agora de forma legítima. Arthur e Ana Maria. Eu acho que a gente se solidifica no mercado, e já está há 17 anos.
mesmo com essa avalanche de redes low cost, porque a gente sabe quem é o perfil, quem é o público que a gente quer alcançar. Então, assim, independente da academia que você escolher, para que cenário você quer caminhar, você tem que ter a definição da sua persona, de fato, de quem você é e quem é que você quer atender. Né? Porque hoje aqui, vamos falar aqui da parte alta da cidade, porque até isso, Ricardo, influencia hoje. Você tem que saber em que setor da cidade você está. Sim, sim. Você que é um cara, um dos maiores da ginástica coletiva que teve aqui, que eu acho que até brinco, eu acho que é a última geração que formou professores de verdade de ginástica coletiva foi a nossa, depois veio aquela galera mais dos sistemas e tal, que não, sem desmerecer, mas que não... Você dá aula de tudo, né? Mas o pessoal hoje sai querendo ser personal, né? A aula coletiva ficou lá embaixo. Né? A gente sabia, por exemplo, se você quisesse uma academia que tivesse aula coletiva e que ela fosse um produto agregador de fato, a parte alta da cidade respondia melhor do que a parte baixa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, conhecer isso era importante demais. Né? A parte alta da cidade respondia à coletiva, a parte baixa já não respondia. O pessoal da parte baixa responde mais ao ferro, a estrutura, né? A galera de cima era um pouco mais madura, parecia as pessoas que faziam academia a procurar uma questão mais de saúde, menos estética. Então, tudo isso era importante você entender para saber como se posicionar. E hoje, como a gente se posiciona nessas duas unidades? São culturas iguais, né? São os mesmos proprietários. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter certas particularidades, levando em consideração a região que você está. Então, aqui na Gruta, por exemplo, nós estamos no último ano, a gente recebeu quase que 4 low costs, né? 3 low costs. É isso? Em um ano? Pelo menos 2024, 3. Né? Tem como eu falar o nome? Bluefit? Não. Sky e Smart Fit. Smart Fit. Né? Então, se você não tiver consciência do que você está entregando, do que você oferece, de quem é seu público, e não tiver preparado para a chegada delas, e quando eu falo preparado, não é só na questão, é questão econômica também, você tem que sentir... Se você considerar a BG como low cost, são 4 aqui na Gruta. São 4, né? São 4. A BG vem um pouco antes, né? Mas 3 vem em um ano só. É você verdade. pega de janeiro a dezembro de 2024, vem 3, de uma vez. Então, se você não tiver organizado, preparado, principalmente em saber qual é o seu público-alvo, quem você quer atender e o que de fato você entrega, você não aguenta. Você não aguenta. Porque vem uma onda, é uma avalanche, né? Eles passam por cima mesmo. Agora tem um negócio muito bom nisso também, Ricardo. Eu vivi isso. Fiquei meio assustado na época, mas também eu vivi isso. A onda vem e leva, mas se você sabe o que está entregando aí, a onda de volta... Traz de novo, né? Traz mais. Né? Traz mais. Eu vivi isso e eu acho que o sucesso do negócio meu e da minha irmã hoje é esse. A gente sabia que essa onda levou, a gente teve condição de segurar, foi firme no posicionamento do que queria fazer, porque aí a onda que voltou foi maior. Mas eu atribuo isso também à questão da credibilidade. Sem desmerecer as low cost, porque eu acho que é um nicho de mercado, as academias médias e academias de bairro, como costumam chamar, né? Elas têm credibilidade porque elas criam comunidade, que é algo que vamos falar hoje nas redes sociais e tal, mas isso já é antigo. As academias de bairro têm comunidade. Aqui em cima, como você falou, o pessoal que é muito ligado à coletiva, quem tem aula coletiva tem comunidade. Dependendo do grupo que você tem, se ali tem um acolhimento, se o atendimento é uma coisa genuinamente humanizada, não é treinado para ser humanizado, é genuinamente humanizado, você cria aquilo ali. Então, é muito difícil você tirar quem você fideliza. E as low costs, elas realmente atraem muito, mas sobretudo um público, uma faixa etária mais jovem, que são muito atraídos por visual, né? O visual da estrutura e tal, mas elas não têm a condição, ainda que queiram, de atender como uma academia média, uma academia de bairro, por conta dessa particularidade, de você criar uma identidade. Então, assim, a pessoa pode até ir e depois volta, porque diz, poxa, eu não encontro o que eu tinha. Até pela quantidade de pessoas que eles atendem, pelo número de pessoas que estão lá trabalhando para atender o pessoal, é humanamente impossível entregar o que vocês entregam. E aí, uma vez que vocês têm essa consciência e mantêm, o pessoal vai dizer assim, abriu 4, 3, né, num ano só. Sim. Mas se o pessoal perguntar quais as academias aqui da Gruta, vocês vão ser citados. Ou seja, abriram 3, mas vocês têm um nome no mercado. Vocês já estão ali, vocês estão inseridos e as pessoas conhecem. Então, assim, você não se perde no mercado, você existe. Como você continua existindo, vai continuar, é uma questão de estratégia de vocês. Mas todo mundo sabe que você está ali. Você não se perde. É diferente, né, de algumas outras academias que, por não terem a consciência do que eram e da identidade que tinham, se perderam quando chegaram as novas.
Sim. Né? Mas vocês não se mantêm, não. Ou seja, tem uma coisa no marketing que diz que eu acho muito interessante, é uma grande verdade. Toda pessoa que teve uma ideia original, toda empresa, ou seja, pessoa empresa, uma hora pode ser superada em estrutura, em investimento, porque alguém vai ver se aquilo é viável. Quando você fez, poxa, deu certo, aí alguém, opa, dá certo. Aí a pessoa vai o quê? Talvez ela tenha mais bala na agulha, ela vai agir em cima dos seus erros, que ela viu você dali, e vai criar mais coisas. Ou seja, mas você nunca vai deixar de ser a pessoa da ideia inicial. Então, esse respeito, essa fidelidade que você criou em função disso, ela nunca é derrubada. Então, eu creio que é mais ou menos isso aí, entendeu? Não, concordo mais com você. Veja só, a questão da low cost, e a gente tem que ter, assim, quem sou eu para dizer que não é um negócio que funciona. Uhum. Funciona, os números estão aí, a quantidade de os milhões que eles rodam por ano estão aí para mostrar que tem a viabilidade. Não sei, posso estar sendo até meio... Eu não sei se a viabilidade financeira existe, não sei se quem vai lá alcança o que quer, mas elas estão aí. E assim, eu tenho o primeiro contato com essas low cost nos Estados Unidos, quando eu começo a ir para lá, porque é um projeto americano. É um projeto americano. Né? Ela é feita, quando eu chegava lá, as academias, como ficava muito tempo para treinar com os atletas, concluindo o camp para uma luta, 15, 20, 30 dias, a gente precisava de uma academia para fazer corte de peso, manutenção de força, o trabalho. Então a gente sempre se matriculava na academia dessa. Quase todas eram nesse formato da low cost que chegou ao Brasil. Um negócio muito grande, pomposo, muita máquina, muito equipamento, professor, até porque eu acho que... Lá não tem formação acadêmica. Não tem, eu acho que a gente só tem conselho atuando no Brasil e em outro país, que eu não me recordo qual é. Eu não sei se Portugal, né? Parece que é Portugal, mas no resto do mundo não, o conselho não tem um conselho que atue e regulamente e regularize essa questão. Então era assim, inclusive era engraçado ver a galera treinando sozinha, porque a gente via cada aberração assim e achava... Até parece uns memes, às vezes, da internet. Geralmente são nesses lugares, lá nos Estados Unidos. Então, os caras trazem um projeto desse e se ajustam ao Brasil. Porque aí tem necessidade de ter professor, né, tal. Mas, como você falou, não é compatível o tamanho da estrutura, a quantidade de alunos com as pessoas que estão ali para dar suporte. É humanamente possível que eles consigam atender. Não dá. Não é. E qual é a vantagem, por exemplo, no meu negócio para isso? Que é a primeira onda. A gente sabe que, acho que o IBGE fala que parece que não chega nem a 8% de pessoas no Brasil que fazem atividades em academia. Em academia, muito menos. No física pode chegar a isso, né, com orientação, mas em academia, talvez 5%. Pronto, é isso mesmo, é entre 5% e 8%, por aí, não chega. Quando esses grandes projetos chegam, eles mexem com a região. Eles fazem aqueles, vamos dizer que 5%, aqueles 95% que estão sentados no sofá, através do marketing, das questões dos luzes e coisas. São projetos maravilhosos. É brutal o marketing. Né? São projetos maravilhosos. Faz esse cara levantar a bunda do sofá e ir até lá conhecer o produto. Né? Vai ele e vai também o meu, parte do meu, conhecer o que viu. E ele, lógico, se encanta com a estrutura. É encantadora. Eu falo isso com propriedade, de que olha e vê um negócio lindo. Mas ele não consegue receber, na maioria das vezes, sem um personal trainer, o que ele procurou. Começa por acolhimento. Você não tem nome. Né? No meu negócio, eu faço questão que as pessoas sejam chamadas pelo nome. Você não é um número aqui, você é uma pessoa, um indivíduo com necessidades especiais, com características que precisam ser levadas em consideração na sua programação de treinamento, com uma acolhimento, na maioria das vezes. Então, quando chega na academia lá, a gente pergunta, você precisa? A pergunta é essa. Porque todo mundo chega lá precisando de alguma coisa. Sem dúvida. Né? Que vai dar... O cara tem uma patologia, ou o cara uma necessidade especial, até brincando, se o cara tomou uma H, para ter se tá precisando esse treinar vai ter que treinar só a porra. Até isso aí. Ele tomou H, puta, vamos ter que ajudar esse cara aqui. Porque ele precisa de sociabilização, ele precisa elevar o autoestima, ele precisa olhar para ele no espelho e ver uma outra imagem. Então a gente tem que respeitar essa individualidade do pessoal. Então eu acho que a dificuldade que essas academias low cost têm é exatamente essa. E é a grande vantagem que a gente tem. Então as pessoas saem de casa, levantam, se motivam, vão, não encontram. Aí elas tendem a retornar ou procurar alguém que entregue isso. Né? E a palavra principal que para mim que é acolhimento. Nas academias de médio porte, assim, eu acho que o público mais maduro que frequenta e os filhos,
os agregados, as pessoas próximas desse público, que acaba indo e se sentindo realmente acolhido, né? Poxa, é uma coisa mais minha, se sente dono, né? Sim. Pertence aqui, senta, conversa com todo mundo, é diferente, porque as pessoas não gostam de se sentir ninguém. É verdade. Aí no low cost você normalmente não é alguém. A não ser que você seja uma influência que treine ali, que o pessoal usa a imagem sua e tal. Normalmente você é ninguém, né? E aí nessas academias é muito interessante porque as pessoas são alguém. Poxa, eu consigo lembrar o nome de diversos alunos que foram meus alunos há 20 anos atrás. E eles lembram meu nome. Certamente no low cost isso não seria possível, porque não haveria esse tipo de aproximação, né? O negócio era meio complicado para acontecer. Então eu creio que essa, para mim, é uma das virtudes assim desse tipo de negócio. E outra coisa que eu acho muito importante é a relação profissional. Proprietário e colaboradores. Eu tive uma experiência de visitar a sua academia e entendi um pouco o trato, tudo aqui, e isso me deixa muito feliz, assim, porque eu acho que, por mais que as pessoas acreditem na tecnologia, acreditem que os serviços, assim como outras empresas de tecnologia especificamente, lidam com a produtividade em si, usando a tecnologia e cada vez menos pessoas, eu não creio que isso seja o melhor, que esse seja o caminho. Porque a gente lida com serviço, a gente lida com gente. E por mais que isso seja tecnológico, quem criou isso, quem criou as ideias foi uma pessoa. Então, na minha cabeça, se há uma boa relação entre proprietário e colaboradores, o clima é sensacional para trabalhar. E, por consequência, as pessoas atendidas vão viver a extensão desse clima. Dizem que o cliente sempre tem razão. Eu não acredito. Eu acredito o seguinte, que o seu colaborador, uma vez valorizado, respaldado por você, vai fazer com que você viva situações onde essa frase não seja necessária, que o cliente tem razão. Porque o maior ativo, para mim, são as pessoas que são colaboradoras. Se elas se sentem na sua segunda casa, e o trabalho deveria ser assim, elas vão lidar como se estivessem em casa. Sim. Né? Então, eu acho que é isso assim. E eu senti isso muito no seu trabalho. Explica um pouquinho como é a relação sua lá com a sua equipe. Perguntei isso de propósito, porque eu sei muita gente que me disse, Carlos, o que é importante para mim é a efetividade, a tecnologia, não sei o quê, e eu discordo plenamente. Não, o que eu falo assim, quando eu levo em consideração que as relações humanas hoje são mais importantes dentro do meu negócio, quando eu falo acolhimento, eu estou falando exatamente disso, né? De como a gente trata, de como a gente recebe, de como a gente cuida do outro. E eu acho que esse cuidar não é só do cliente. A gente tem que ter cuidado com a minha equipe. Sentir o que a minha equipe precisa, ter carinho com o meu colaborador, para que ele possa também ter essa reciprocidade, esse carinho e esse cuidado de volta com o comando e com o projeto, né? E eu sou muito feliz, cara, muito feliz por ter tido a oportunidade de ajudar a formar muitos profissionais nesse sentido. Pessoas que entraram lá como estagiários, começaram projetos. E, por exemplo, o meu coordenador hoje aqui na Gruta, o Augusto hoje é coordenador nosso, foi estagiário da academia. É muito difícil você manter nesse ritmo que o nosso negócio vai hoje, um cara que entre e faça todo o processo. Porque é muita rotatividade. Roda muito, né? Roda muito. E o Augusto serve de exemplo para mostrar que não é preciso rodar tanto, né? Se você está no lugar onde ele oferece oportunidade de crescer dentro da empresa. E o que é o crescimento da empresa? Além de oportunizar, né, conhecimento, trabalho, dignidade, remuneração também. Acho que sem dúvida nenhuma. E esse é um tema delicado para um proprietário falar, né? Porque os outros vão dizer assim, rapaz, o Arthur vai botar para arrombar em mim agora. Rapaz, no começo da conversa da gente, a gente falou sobre futebol, lembra? Eu disse assim, que eu levo muita coisa do futebol para a minha vida pessoal. O futebol é uma escola fantástica para a minha vida pessoal. E a gente tinha no futebol um negócio que era muito interessante, né? Era o bicho, cara. O bicho é aquele prêmio que você ganha por vitória, por título, por um alcance de uma meta, se classificar para o campeonato do ano que vem ganhar uma premiação e tal. E o que eu achava mais justo no futebol, mais bonito no futebol, era todo mundo entender que todos os setores mereciam ser valorizados nessa premiação. É lógico que o jogador é quem ganha mais. Sim, sim. Né? Mas a gente tinha que lembrar também que por trás disso tudo tinha um cara que cortou a grama, que deixou o gramado bom para você treinar, uma tia que fez
a sua comida, para que você se alimentasse bem, conseguisse treinar, a lavadeira, o segurança, o roupeiro que deixou sua chuteira. Tudo uma cadeia. Tudo uma cadeia. E aí eu consegui levar isso muito realizado, ter conseguido levar isso para dentro dos nossos projetos. Quando eu levei isso para minha irmã abraçou na hora lá na Luiz Praia também a ideia de que a gente fizesse, que todo mundo fizesse parte da conquista do negócio. Então hoje lá na academia, por exemplo, quando a gente alcança os nossos objetivos, que seja uma meta mensal ou que seja uma meta anual, e isso gera um comissionamento, eu faço questão que receba desde a minha gerente até o segurança do lado de fora. Lógico, não tem uma proporcionalidade de recebimento. Mas aí você vai dizer para mim, Arthur, então o dinheiro que tu dá, o cara de segurança muda a vida dele, diz, rapaz, de repente nem mude, nem seja um dinheiro tão relevante que vai mudar no orçamento da casa dele. Mas faz com que ele veja que ele é reconhecido. Que eu faço parte desse processo. As pessoas me veem como parte dessa engrenagem. Eu estou aqui do lado de fora. E aí eu digo, e como é que o meu atendimento começa com o meu cliente? No momento que o cara encosta o carro lá e está chovendo, e o meu segurança vai lá e abre o guarda-chuva para trazer a senhora do carro até a porta da academia. Ou quando chega, que vai saindo, acompanha ela na chuva, ou mesmo de noite, não, vamos lá, acompanha a senhora até o carro. Então, se você consegue fazer com que as pessoas façam isso, se sintam valorizadas, inclusive, por fazer isso, você diminui essa questão de rotatividade. Diminuindo isso, você cria um relacionamento. E esse relacionamento se transborda para os nossos clientes. Eu acho que isso é uma das coisas que ajuda muito o nosso trabalho. Eu achei muito bacana quando eu vi você falando sobre isso, assim, e é uma coisa difícil porque existe uma cultura, né, brasileira de, existe o proprietário, o patrão e o empregado, como se fossem guetos, né, tribos, e cada um no seu lugar, e ninguém convive, né? Acho isso um absurdo. E quando a gente começou a ver e ouvir sobre participação, né, nos lucros e tal, a gente só via isso de empresas grandes. Sim. A pessoa não trazia para a empresa pequena. Quer dizer, reclamava, mas não colocava em prática quando viu que o negócio acontecia. Não, mas na hora do meu eu não quero dividir, não. Então, isso foi uma coisa muito legal. Eu comentei com algumas pessoas assim, eu digo, olha, e assim, eu tenho algumas academias com as quais eu tenho um contato, tudo, e que tem alguns exemplos, eu gosto de compartilhar os exemplos, né? Eu sempre falo muito da Aquative, que para mim hoje é o maior exemplo das academias pela longevidade. Sim. Né? Eu pego assim, os caras estão lá há anos, os caras estudavam com a gente, já trabalhavam lá como estagiário e hoje estão lá, né? Ou seja... Ricardo, quando a gente começou, assim, quando eu estava aperreado, que eu tenho uma dúvida, a primeira coisa que eu fazia era ligar para Jonas. Pois é. Jonas, me ajuda aqui, o que é que a gente faz? Exatamente. Então, assim, e ele abraçava a equipe, tanto que muita gente daquela época, né? São 20 anos praticamente, estão tudo junto ainda. E Jonas sempre foi muito generoso. Deixa eu só dar essa pincelada, assim, porque você... E tanto é que eu e o Jonas, nós somos concorrentes uma época. Assim, nós estávamos aqui na Gruta, o Jonas vem para a Gruta, a gente era concorrente. Mas o Jonas sempre foi muito generoso, cara. Toda vez que a gente tinha uma dúvida, ele com aquele know-how que ele tinha, com a vivência que ele tinha. Porque, né? E ele sempre que eu precisei, o que o meu projeto precisou de uma dúvida, de encostar para trocar uma ideia, ele sempre abraçou. Deixar aqui até um abraço para ele lá. Não, o Jonas realmente sempre foi muito generoso. Ele esteve aqui comigo, a gente bateu um papo, foi um barato, assim, depois de muito tempo. Como eu disse, eu aproveitei para trazer os amigos aqui e contar as histórias que a gente acha relevante. Então, você, a Aquative, são duas academias que, para mim, hoje, têm essa prática. Eu acho muito bacana, acho isso muito legal. Acho que há um certo desprendimento quando você faz isso. E sai um pouco daquela figura do proprietário, que é ele ali, e a hierarquia mesmo, assim, rígida, e vocês daqui para baixo. Acho que o relacionamento tem que começar a partir da equipe, de fato, para poder ter como consequência o atendimento aos clientes. Agora, para você hoje conseguir colaborador, você tem muita dificuldade? Eu estou perguntando isso porque a gente sabe que é uma queixa de muita gente. Qual é a carência no mercado para montar uma equipe? Existe realmente essa rotatividade? Como é que é? Ricardo, a dificuldade são em todos os setores da academia, né? Hoje a gente tem dificuldade que vai do estagiário ao pessoal do serviço gerais, recepcionista, professor, né? Hoje está difícil. Não sei se é uma questão da geração também, que dificulta um pouquinho o negócio. A galera está querendo ir para outros caminhos, assim, de repente, um pouquinho mais fáceis, onde tem que suar menos e não entende que, de repente, o processo é esse mesmo, é dar uma ralada grande para depois que as portas se abram. Mas é uma dificuldade muito grande.
Hoje você querer conseguir bons professores, né? Pessoa que queira trabalhar mesmo, que queira vestir a camisa da empresa, é uma dificuldade grande e é interessante, porque hoje com tantas faculdades, né, jogando profissionais no mercado, a gente, teoricamente, seria mais simples, mas se tornou bem mais difícil. Eu acho que é uma das carências. Por isso, por isso a gente tem que cuidar também de quando você tem alguém bom na sua equipe, né? Para que essa rotatividade não aconteça, porque está muito difícil achar, se comunicar, encontrar esse tipo de colaborador. Então, um dos motivos também, lógico, de valorizar tanto os que merecem ser valorizados é por conta dessa carência. Eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado aqui, que é a idealização da Emprego Fitness, porque a gente percebeu, na verdade a gente já sabia disso, não era nem uma questão de percepção, isso era uma coisa muito nítida, mas a gente não havia feito nada. E aí, com essa dor, aí surgiu a ideia, não, a gente vai fazer uma plataforma que a gente coloca lá dentro as pessoas que têm interesse, sejam acadêmicos, sejam profissionais, ou outros pessoas prestadores de serviço também podem estar lá dentro, né? Uma pessoa que trabalha na recepção, que já tem essa experiência para você não ter que treinar uma recepcionista nova, enfim. E colocar as empresas também para poder se encontrar. Porque a gente entendia que não era só a questão de quantidade de oportunidade, não. Era a questão da qualidade das pessoas. Sim. Porque também tem o processo, depois que você faz o recrutamento, de você avaliar quem são aquelas pessoas. Isso demanda tempo, isso demanda técnica, um monte de coisa. E, às vezes, no final, não dava certo. Ou se não dava certo imediatamente, com pouco tempo depois dava errado. Tem um dado muito interessante hoje, todo mundo já sabe, que a gente costuma contratar por técnica, e a gente demite por comportamento. Ou seja, o erro já era lá na frente. Era melhor você avaliar o perfil da pessoa lá na frente e treiná-la no caminho. Né? Não, mas essa pessoa... Isso aconteceu quando... esse cara é fera nessa aula. Você trazia e o cara era péssimo de grupo, né? De atendimento. Então, a ideia foi essa. Foi uma das razões de a gente criar a plataforma, porque lá a gente também coloca entrevista para o cara, né, o candidato fazer, e aí a gente tenta desmiuçar em algumas questões, todas abertas, o comportamento de como ela lida em situações diárias, e aí ficou fácil de montar esse questionário, porque como eu vivia essas necessidades, eu sabia quais eram as questões que a gente ia colocar lá, e a oportunidade do cara se apresentar em vídeo. Então, quando a pessoa, a empresa que está recebendo aquele dado, aquele perfil, ela olha, ela pode ver, poxa, eu já tenho aqui o currículo, tenho uma entrevista e tenho o visual da pessoa, a forma como ela fala, já facilita muito para quando você chamar esse filtro ser muito mais fácil. E, de fato, isso é uma coisa histórica, porque contratar é se relacionar. Sim. Você tem uma relação profissional, mas é como uma relação pessoal. Nem sempre as coisas dão certo, porque a gente, ao longo do caminho, ou foi ocultando características que não são tão boas para aquela pessoa com quem você tem um convívio, né? Ou você, de fato, se enganou, a pessoa mostrou e você não viu. Então, tudo isso é sempre um processo muito complicado. Por isso que eu digo que as pessoas podem falar muito de tecnologia, vai ser sempre norteado por relacionamento. A gente tem o nosso serviço, que é o que a gente vende, que é dar às pessoas o que elas buscaram. Como é a pergunta que você faz lá? Do que você está precisando. Do que você está precisando. Do que você está precisando. Né? Exato. E, da mesma forma, essas pessoas, uma vez que ela responde para você, ela vai te entregar, você vai ter que saber entregar isso que ela está buscando. Isso só as pessoas conseguem. É verdade. Né? Máquina, tecnologia, ela pode chegar perto ali, mas nunca vai entregar, porque no final é sempre relacionamento. Então, eu acredito piamente que essa coisa que você construiu, que o Jonas construiu, e talvez outras que eu não quero ser injusto aqui, mas eu não sei, não conheço, tenham construído dessa forma, se baseando em pessoas, em relacionamento, é o que faz com que essas empresas permaneçam no mercado, mesmo que o mercado tenha uma onda de moda e tudo mais, que essas empresas se tornem lembranças afetivas e que elas sejam, de fato, responsáveis pela qualidade de vida de muita gente. No futuro, uma avó diz, eu treinei lá, aí hoje treino a minha neta, mas minha filha também já treinou, ou seja, você deu realmente o que a pessoa buscou. Essa é a nossa proposta, além de o que é que você está precisando. É, de fato, promover saúde, sim, qualidade de vida e longevidade. A gente tem que agir sempre como pessoa. Não tem jeito. Eu tenho uma máquina? Sim, tem, mas aquela também faz a mesma coisa. Mas, se você não tiver à vontade, se sentindo acolhido e dizendo aqui é o meu lugar, você não vai ficar. E aí você interrompe aquele ciclo e você não vai ter essa longevidade, essa qualidade, essa saúde. Eu sempre volto nessa tecla. A gente diz no nosso mercado que a gente promove isso, mas quase sempre, durante a nossa prática diária, a gente está promovendo estética, representação de influência. A gente representa tudo, reproduz tudo, na verdade,
menos o que a gente diz que a gente faz, que é saúde, qualidade de vida e longevidade. Você concorda? Concordo muito. Concordo muito. E é isso que a gente tem que inserir, não só na academia, mas na sociedade, né? Valores reais, necessidades reais. É porque a propaganda é só o shape, né? Ninguém bota uma outra pessoa cheinha, magrinha. Não, tem que ser um influencer bonito lá na Quando a gente propaganda. sabe que a maioria das pessoas que estão dentro da sua academia não tem aquele perfil e provavelmente nunca terão. Ou se a conquistar não vai sustentar muito tempo, né? Porque a vida se encarrega de dizer, ó, tem um freio, né? Tem um limite, né? Eu acho que nós estamos bem, mas aí que eu digo lá, posso perder de treino, não, porque se eu deixar desorganizado, com a idade que eu dou para trazer de volta. É difícil mesmo. Não traz mais, não. Mas esse é um problema, eu acho. Exatamente, Ricardo. Então é entregar de verdade. A gente vive hoje um mundo de relações muito superficiais, muito rasas, e elas se expandem a todos os setores, a todos os segmentos. Né? Dentro das academias, então, principalmente. Você colocar o cliente para dentro, da minha equipe eu falo, é até fácil. Né? Você cativá-lo e dentro de uma necessidade que ele tem, quando a gente pergunta qual é que você está precisando, qual é a sua necessidade, é até mais fácil. Difícil vai ser mantê-lo lá, diante das... Primeiro que você tem que entregar realmente o que ele está precisando, de motivá-lo, né? De instigá-lo a estar ali, de dar resultado, fazer ele querer com que ele realmente fique ali. É mais difícil. Aí não dá para mentir. Você pode mentir para botar para dentro. Mas agora, para segurar a mentira, você não sustenta. Você vai ter que ser de verdade. E é isso que dentro da A2 a gente prega. Aqui tem que ser de verdade. A gente tem que entregar de verdade, tem que se doar de verdade. O cliente tem que se sentir satisfeito de estar aqui. Não pode prometer o inatingível, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso, que o espaço, para quem faz isso, vai existir sempre. Independente das avalanches que venha, de quem chegue aí, entregar de verdade, se relacionar de verdade, quem conseguir fazer isso, vai ter mercado sempre. Eu sempre gosto de colocar isso, porque é uma coisa que me incomoda, essa questão da prevalência estética na nossa categoria, no nosso trabalho. É de uma forma que até a gente tem que entrar nessa. Olha, tem aquela coisa assim, se não for uma pessoa com tal shape, não é confiável. Quando o que você tem que dar é o que a pessoa buscou. Exatamente. Você tem que ter conteúdo. Tudo bem, eu admito sempre que no primeiro momento a pessoa olha assim, eu confio mais nesse, não vou confiar no gordinho. Acontece que o gordinho estuda pra caramba, sabe muito, e aquele ali só faz aquilo ali que é para garantir o cartão postal, o cartão de visita. E quando entra, o cara diz assim, toma isso aqui. Ou seja, o cara adquiriu aquilo, não foi natural. Nada contra quem que assim, cada um sabe o que faz. Mas se você promove saúde, qualidade de vida e longevidade, não combina com o que não é natural. Entendeu? O cara pode ter. Não há problema, porque há gente que já chega na academia, inclusive, procurando, mulheres e homens. Não vejo, assim, isso é um problema deles. Mas a academia que propõe saúde, qualidade de vida e longevidade, ela tem que agir no natural. E aí, isso vai ficar distante da questão estética. Porque uma pessoa natural, isso é um fato, as pessoas não gostam de lidar com isso, mas é uma verdade, e eu costumo dizer que verdade normalmente é algo indesejável e inconveniente. Mas é o seguinte, no natural, você não vai conseguir ser aquela pessoa que você sonhou ser por muito tempo. Você pode até atingir aquilo ali, mas há um tempo a vida vai cobrar, o contexto da sua vida vai cobrar, questões genéticas, questões de rotina de vida, questão do seu contexto total, você não vai conseguir ser aquilo. E aí, você tem que estar preparado para saber que aquele visual que você tanto almejou não é o principal. Até porque seus valores vão mudar, à medida que você vai ficando mais maduro. Você vai ficar mais preocupado com o filho, depois você vai se preocupar com o neto, você vai querer viver mais, você vai querer estar aqui para poder curtir com eles. E aí, onde é que fica o estético? Você nem vai lembrar. Nem vai lembrar. Você vai até se sentir, talvez, muito superficial naquele pensamento, quando todas as outras coisas têm valor. Que é, por exemplo, você ter investido na sua vida, na sua saúde, na sua qualidade de vida e na longevidade. E só quem vai lhe dar isso são locais e profissionais sérios, que agem de forma natural, com verdades muitas vezes inconvenientes, mas são verdades. Então, acredite em posturas como essa da Academia do Arthur, na A2. Eu posso falar de outras academias, mas assim, pessoas que eu tenho proximidade, como o Jonas com a Aquative e algumas outras, que eu faço até questão de trazer aqui, porque a gente sabe, a pessoa diz, Ricardo, eu quero emagrecer. Aí você, bem bacana. Aí você começa a conversar com ela na avaliação. Ela fala, mas eu queria que minha bunda tivesse assim, não sei o quê. Vamos começar? Você quer emagrecer? Quer. Então eu não vou poder trabalhar estética com você agora. Ponto. Depois, mas
Vamos ver o objetivo. E aí as pessoas prometem. Tá bom, vou lhe dar. Então, Aí ferra. Isso é um conflito pesadíssimo. Pois, porque aí é ferra. muito difícil você chegar e dizer essa verdade pro cara. Depois o cara abrir um aplicativo na internet coisa, e ver alguém prometendo a ele o que você disse que não dava. Espera aí, mas eu falei a verdade para você. Ele não. E aí isso fica um conflito danado. Aí vem até uma questão econômica envolvida. Né? Sim. Porque você quer manter, as pessoas às vezes precisam manter uma linha de faturamento e tudo, aí começa a mentir. Pois é. Agora... Começa a mentir. E aí não sustenta. Eu vi um vídeo essa semana do antes e depois de uma moça, uma personal bem famosa, eu nem sabia quem era ela. Apareceu para mim e ela dizendo que estava tendo... Um cara foi processado por conta de uma foto do antes e depois. O aluno não gostou e tal. Ele apareceu num vídeo do aluno. E ela disse, mas como é que a pessoa vai acabar com a prova social? Eu disse, mas é um direito, é legal. Se ele não quer a imagem dele, ferrou. Ele arruma outra forma de provar. Porque essa forma de prova social, do antes e depois, inclusive, ela pode ser muito manipulada. Se for foto, tem um monte de edição. Não é? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, não só pegando esse antes e depois, mas o que você promete. A pessoa pode lhe detonar. Porque você prometeu uma coisa e não entregou. Não entregou. Então, é melhor provar e entregar algo plausível do que você criar esse castelo de areia que, se no momento um aluno quiser, muito facilmente ele vai detonar, do ponto de vista jurídico, porque você prometeu e o cara não conquistou. E como é muito subjetivo essa conquista, essa avaliação, aí que ferrou. Aí é que ferrou. Então, é melhor a gente agir com verdade, ainda que sejam inconvenientes, mas porque elas são mais palpáveis. Né? E são duradouras. Sim. São duradouras. E muitas vezes a sua imagem é relacionada à saúde, né? Se você faz o trabalho certo, se você se dedica, se você come melhor, se você treina legal, muitas vezes a sua imagem vai ficar melhorada. Pois é uma consequência, É uma consequência. Mas... E se você aplicar isso para a sua vida toda e muda, e esse é o seu estilo de vida a partir de agora, tenha certeza que é uma velhice melhorada não só esteticamente, mas com relação à qualidade de vida. Né? Ricardo, eu tenho lembranças assim fantásticas de senhores que chegaram lá na academia e diziam assim, eu tenho 70 anos e eu não tenho a dignidade de ir ao sanitário sozinho. E hoje, Arthur, depois aí, de 2 anos de treinamento aqui, vendo treinando, que é um tempo relativamente curto para quem tinha uma deficiência, uma carência que era algo tão simples, chegar com o neto no braço. Pois é. Rapaz, eu não podia comigo. Hoje eu posso trazer meu neto aqui para você conhecer. Aí bota a academia todinha para chorar, porque chora eu e chora todo mundo que tá lá dentro. Quando houve um negócio desse. Aí eu tenho certeza que a missão nossa está sendo cumprida do jeito certo. Exatamente. Que a gente está trabalhando da forma correta. Então eu estou tranquilo. Eu costumo perguntar, você quer ser bonito ou você quer conseguir andar até o fim da vida? Você prefere o quê? Eu quero andar até o fim da vida. Pois é, porque às vezes o preço que as pessoas estão pagando para ser bonito vão deixar você sem andar muito brevemente. E coisas dessa natureza, né? Mas, enfim, as pessoas tomem juízo, procurem avaliar quem são os profissionais que lhe atendem, sejam eles profissionais, personagens ou as instituições como as academias. Busque a história das pessoas que estão lá dentro, busque a história da instituição, porque isso é muito importante. Porque hoje diploma quase todo mundo tem, não precisa nem estar na faculdade. Hoje tem curso que quer prometer com 18 meses o que os outros passaram 4, 5 anos para conquistar. A conta não bate, obviamente. Então, hoje passa muito pelo crivo do aluno, criterioso. Se você for criterioso, você vai achar assim. Se você não for, você vai poder correr riscos muito sérios, e são riscos de vida, porque a gente lida com saúde. É isso, velho. Fechou, é isso aí. Bom, olha, gente, eu quero agradecer muito ao meu amigo aqui, que a gente veio bater esse papo. Desejar mais sucesso ainda, 17 anos de A2. Né? A gente sabe que não é fácil no mercado. Então, tem A2 aqui na Gruta, próximo ao terminal de ônibus. Tem lá, ali é Cujas Almas, né? Cujas Almas, ali em frente ao G. Barbosa, pertinho do Parque Shop. Em frente ao G. Barbosa. Então, a Ana Maria fica lá embaixo, não é isso? Mas, na maioria das vezes é a Ana Maria lá e você fica mais aqui. Então, assim, tem um combo de serviços lá que você pode encontrar na academia. Eu estive lá, tem artes marciais, tem aulas coletivas, tem a musculação. Diz mais alguma coisa aí que tem, assim, que eu posso estar... alguns produtos agregados também, até aqui na Gruta a gente tem balé, um espaço kids. Fundamental. Porque a gente tem esse cuidado com a mãe, né? Na maioria das vezes a mãe, o pai também, porque eu usei muito também, né? Mas é fundamental, assim, é uma coisa que eu acho... E a gente montou um espaço kids, por exemplo, porque eu tenho cuidadora, né, cara? Não jogou lá a criança, tem gente lá dentro. Você joga, não, tem uma cuidadora que vai lá, que faz atividade, que no dia das crianças tem a festinha delas,
que no Dia das Mães vai fazer as cartinhas. Eu vou logo perguntando, a sua academia tem esse espaço com uma pessoa lá dentro? Veja como você pode avaliar as coisas. É aí onde eu quero chegar, né? Tem sim. Tem uma pessoa lá dentro, você vai por eliminação, aí você vai filtrando, você vai chegando. Você consegue, quando não tem, mas tem um espaço kids aqui, você joga o seu filho de vira as costas e deixa ele sozinho lá, você não consegue fazer isso. Eu não conseguia fazer com o meu. Então, quando eu montei esse projeto lá na academia, eu disse, não, eu só vou para um espaço kids se eu deixei alguém com qualificação para cuidar dessa criança. Porque até isso tem que ter cuidado, tá cuidando dos filhos dos outros, cara, não posso deixar qualquer pessoa, não. Isso. Aí a tia Rai tá cuidando lá, já tá com a gente há um tempão, né, e assim, a gente cuida para você treinar e eu crio um problema para você, porque na hora que você termina de treinar, quer ir embora, teu filho não quer ir. Não quer teu ir. filho quer ficar. E amanhã ou depois ele vai querer ser aluno da academia e você criou uma cultura de saúde e de atividade física, né? Exatamente. Meu irmão, mais uma vez aí, obrigado. Ricardo, obrigado, eu que agradeço o convite. Mesmo, de verdade, assim, tá? A gente tá botando o papo em dia, algumas coisas a gente disse que não ia falar aqui, mas assim, eu quero agradecer a vocês que sempre que podem estão prestigiando também aqui ao canal do Versosa, no Versosa Podcast. A gente tem outros episódios que vocês podem rodar lá e assistir, fiquem à vontade, façam suas considerações sempre que puderem, que quiserem, porque isso nos motiva a melhorar e nos norteia, na verdade, né? O que faltou numa coisa, a gente pode preencher em outra. E até uma próxima, se Deus quiser. Beijos para vocês, muita luz e muita paz.